Ora, boa noite. Ora, o tema que eu hoje escolhi é a comunicabilidade dos espíritos, que é um tema que nos diz muito a todos, porque no fundo, quando nós pensamos em comunicabilidade dos espíritos, vem-nos logo a ideia pensar, no fundo, o que é a comunicação. Porque assim, é algo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Todos nós comunicamos. Mas já alguma vez pensamos exatamente o que é isto da comunicação? Para chegarmos aqui, àquilo que ouvimos falar da comunicabilidade dos espíritos, temos que entender bem o que é que se traduz pela comunicação. E várias perguntas nos surgem. No fundo, como é que nós comunicamos uns com os outros? E assim, e logo a ideia vem, falamos uns com os outros. É uma forma de comunicar. Mas é assim, há tantas formas de comunicar. Às vezes, transmitir um sorriso é uma forma de comunicar. Estamos a transmitir sentimentos, não só as palavras. Transmitem, no fundo, as palavras canalizam uma forma de comunicação. Por exemplo, se eu não falar alemão, que não falo, será que conseguirei entender uma pessoa que me está a tentar dizer alguma coisa nessa língua, quer seja oralmente, quer seja a ler, qualquer coisa escrita? É assim, quantos de nós já não nos deparamos com situações destas e que muitas vezes a gente até diz, o gesto é tudo. Porquê? Porque nós conseguimos, de alguma forma, contornar o nosso problema de comunicação e acabamos por arranjar outra forma de comunicar. Os próprios cegos, pessoas cegas, será que podem receber comunicações por escrito e ler? Quando mais dificuldades nos surgem, nós tentamos tornear. A linguagem braille serve para quê? Exatamente para facilitar essa comunicação a pessoas com outras dificuldades. E até a linguagem quê? A linguagem gestual permite a comunicação de pessoas que são quê? Surdas ou que são surdas mudas e assim, e permite a comunicação entre todos nós. Ou seja, comunicar, que é uma palavra que vem e tem a sua origem na palavra comunicare do latim, é no fundo o quê? Uma ação de partilha. É participar algo, tornar comum. E isto é a essência da comunicação. Uma partilha, tornar comum. Ou seja, quando eu falo em comunicar, eu acabo por ter sempre um processo que vai envolver troca de qualquer tipo de informação, que não necessita de ser oral, entre dois ou mais interlocutores. E que pode ser através de ideias, factos, pensamentos e comportamentos. Ou seja, não associarmos só o comunicar a quê? À oralidade, porque comunicar tem uma imensidão de quê? Tem uma imensidão de formas de comunicar. E é essencial para quê? Esta partilha de sentimentos, ideias, pensamentos, os seres humanos e os próprios animais partilham diferentes informações entre si. Pressupõe sempre o quê? Pressupõe sempre a existência de um emissor e de quem? De um ou de mais receptores. E isto é essencial na nossa vivência, no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque é essencial para a vida em sociedade. Ninguém vive isolado.
nós precisamos uns dos outros. E ao necessitarmos uns dos outros, temos que exercitar o quê? A nossa forma de comunicação. É assim que nós nos posicionamos perante a sociedade. E para aproveitarmos toda essa vivência, comunicar é essencial. Portanto, para a nossa vivência, comunicar é indiscutivelmente uma ferramenta de quê? De integração. Integrarmos-nos uns com os outros. É também uma ferramenta de quê? De instrução. Nós aprendemos uns com os outros. Porquê? Porque vamos trocando pensamentos, ideias, discutindo atitudes. Tudo isto promove quê? Promove o nosso desenvolvimento. Portanto, quando falamos de comunicação, comunicação é algo essencial para nós, seres humanos. Quer seja a comunicação uns com os outros, quer seja a comunicação com os animais, com os outros seres vivos, tudo isso é comunicar, tudo isso é uma vivência em sociedade que promove o quê? O nosso desenvolvimento. Ora, então, tendo abordado o que é comunicar para nós, o que é que a gente entende e todas as formas de comunicação, vamos então relacionar com o quê? Com o título da palestra, a comunicabilidade dos espíritos. E será que os espíritos se podem comunicar connosco? É assim, a nossa ligação ao mundo espiritual é muito, mas muito mais próxima do que aquilo que nós possamos sequer imaginar. Segundo o que a doutrina espírita nos diz, nós somos constituídos por um corpo que é material e por um corpo que é espiritual, ou seja, temos o espírito, o perispírito e o nosso corpo material. O perispírito acaba por ser um invólucro semimaterial que vai, no fundo, servir para quê? Para a manifestação do espírito no plano espiritual. E, ao mesmo tempo, é o elo de ligação de quem? Do espírito com o corpo físico quando se encontra reencarnado. É isto que a doutrina dos espíritos nos diz. E passa publicidade para quem quiser aprender mais sobre o perispírito, como é o meu caso, vai iniciar-se um curso que vai nos esclarecer e falar ainda muito mais deste corpo semimaterial tão importante para a explicação de tantos fenómenos que ocorrem e para o nosso entendimento. Ora, partindo deste princípio, nós sabemos que a comunicabilidade dos espíritos é um dos pilares essenciais da doutrina espírita. Ela assenta naqueles pilares, na existência de quê? Na existência de Deus. Deus infinitamente bom, causa primária de todas as coisas. Assenta também num outro pilar, a imortalidade da alma, ou seja, que a morte não existe. Continuamos sempre quê? Sempre a viver. Aceita na comunicabilidade dos espíritos, ou seja, na comunicação deles conosco, e também na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não é unicamente quem? O planeta Terra que é habitado. Vários mundos por este extenso universo são habitados. E um outro pilar que é a reencarnação. Ou seja, nós, espíritos imortais, passamos por várias reencarnações que têm como objetivo o quê? Promover o nosso desenvolvimento, a nossa aprendizagem, para irmos evoluindo ao longo dos tempos.
Ora, a doutrina espírita e as suas bases foram estabelecidas por Allan Kardec, o codificador, que utilizou exatamente o quê? As comunicações dadas pelos espíritos superiores. E Allan Kardec testou todas essas comunicações de forma bastante criteriosa, ou seja, ele estudou segundo um método científico e não aceitava qualquer comunicação. Essa comunicação tinha que ser quê? Verificada e constatada para se provar que era uma informação verdadeira. Tudo isto tornou o conjunto da obra de Allan Kardec naquilo que nós conhecemos pela codificação da doutrina espírita. Ora, nós aceitamos então e sabemos que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Somos constituídos, como vimos, pelo corpo material, pelo perispírito e pelo espírito. Ora, o corpo material é perecível, é aquele é aquele que morre. É como se fosse uma veste. Neste momento estamos, nesta reencarnação, com um determinado corpo físico, a passar pelas nossas provas e expiações. Estamos num mundo de quê? De provas e expiações. Ainda não almejamos a felicidade completa. Estamos num mundo em evolução que vai sofrendo mudanças de modo a quê? De modo a evoluir para um mundo de regeneração, onde aí sim o bem vai começar a sobrepor-se a quem? Ao mal. Mas é nesta reencarnação com este corpo físico, quando a morte do corpo físico chegar, a imortalidade da alma diz-nos que eu, com todas as minhas características, com todas as minhas aprendizagens, vou sobreviver. Ou seja, o espírito conserva sempre o quê? Todas as suas características e a sua individualidade. Aquilo que nós somos aqui na Terra, quando deixarmos o corpo material, vamos continuar a ser as mesmas pessoas que somos. Ou seja, todos aqueles sentimentos bons que possamos ter, todos aqueles sentimentos maus que possamos ter, todos os nossos defeitos e as nossas virtudes vão Vão nos acompanhar, não desaparecem. Por isso, quando estamos a relacionar em termos de comunicabilidade, é assim, quem se comunica são espíritos e os espíritos são como nós. Muitos deles imperfeitos, como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. Por isso, Allan Kardec disse-nos que os próprios seres que se comunicam, a quem chamamos espíritos, muitas vezes comunicam-se e dão-nos a informação de quem eram, e como viveram na Terra. Eles são um mundo espiritual, tal como nós somos o mundo material aqui na Terra. Mas continuamos com a nossa individualidade, continuamos a ser quem éramos. E enquanto uns não se conseguem afastar do meio em que viveram, outros elevam-se e percorrem o espaço. Ou seja, é o nosso desenvolvimento moral que vai promover que vai promover o não estarmos agarrados à vida material. Por vezes, certos espíritos culpados podem errar, ter um período de perturbação maior, enquanto que espíritos mais felizes têm Têm
outras ambições. É assim, vão de encontro à felicidade. Aquilo que nós somos tem que nos responsabilizar. Porquê? Porque o que nós somos continuaremos a ser. E deveremos aproveitar esta existência para quê? Para nos melhorarmos. Porque é para isso que Deus nos deu esta oportunidade. Nós reencarnamos para promover o nosso desenvolvimento. Seja ele o desenvolvimento intelectual, seja ele o desenvolvimento quê? Moral. Ora, espíritos são seres humanos desencarnados. Somos o que somos. Bons, maus, brincalhões, sérios, trabalhadores, preguiçosos, mais cultos, menos cultos, mentirosos, verdadeiros. E assim, estamos rodeados de espíritos. Eles estão por toda a parte. Tal como nós aqui temos a nossa vida, com os nossos trabalhos, também no mundo espiritual, os espíritos não estão ociosos, têm as suas ocupações, também estudam, também trabalham. Por isso, é assim, o mundo espiritual e os espíritos rodeiam-nos, estão sempre presentes na nossa vida. Muitas vezes, por uma questão de sintonia, os mais imperfeitos aproximam-se mais de quem? Mais de nós. Porquê? Porque nós ainda somos imperfeitos e somos atraídos por sintonias. E se sintonizarmos numa frequência menos positiva, mais pessimista, que espíritos é que se vão aproximar de nós? Vão ser os espíritos alegres, cheios de vontade de viver? Não. Se eu estiver pessimista, sem alegria de viver, sem ver nada de positivo, sempre a queixar-me de tudo da vida, que eu só tenho muito azar, quem é que se vai aproximar de nós? Quem é que vai tentar estabelecer essa comunicação connosco? Vão ser aqueles que estão com o mesmo tipo de sentimentos. Aqueles que me veem que, se eu estou triste, desanimada, aproximam-se todos aqueles espíritos que estão quê? Tristes e desanimados. E aí não contribuem de maneira nenhuma para quê? De maneira nenhuma para eu ultrapassar ou aceitar qualquer problema que eu esteja a ter. Por isso, nós próprios, e é isso que a doutrina dos espíritos nos diz, é que nós próprios somos responsáveis pela atmosfera psíquica que nos rodeia. Se queremos ter mais saúde, estar mais felizes, nós temos que atrair essas comunicações da parte espiritual de quem? De espíritos mais felizes, positivos, que nos possam influenciar. E aí vai de nós, do nosso íntimo, começarmos a quê? Começarmos a corrigir-nos, a controlar o nosso pensamento. Ora, a comunicabilidade dos espíritos é algo que existe, que existe desde sempre, desde a antiguidade. São manifestações que são naturais, fazem parte das leis naturais. Elas existem e sempre existiram. Quantos de nós não ouvimos já falar no oráculo de Delfos? Nas pitonisas, que eram pura e simplesmente o quê? Sacerdotisas a quem se dirigiam para fazer perguntas. O oráculo de Delfos era inclusivamente um templo onde a sacerdotisa, esse templo foi construído por cima de uma fenda que libertava gases e a pitonisa, sobre o efeito desses gases, respondia a diferentes questões que as pessoas iam fazer-lhe.
e dava as suas previsões. Ou seja, desde sempre, adivinhos, sacerdotisas, desde a antiguidade que isto existia, esta comunicação. Inclusivamente Sócrates, o filósofo Sócrates, tem uma história bastante engraçada, porque um amigo seu foi inquirir a pitonisa do oráculo de Delfos e perguntou-lhe qual era o homem mais sábio de Atenas. E a pitonisa disse-lhe que era Sócrates. E Sócrates, quando o amigo lhe disse isso, Sócrates desdenhou por completo dessa informação. Era impossível. Havia tantos sábios em Atenas, civilização grega. E então Sócrates dedicou a vida toda a questionar esses sábios. E encontrava sempre informações informações discrepantes. Não concordavam, contrariavam-se, contradiziam-se. E então vem a célebre frase de Sócrates: eu só sei que nada sei. E ele acabou por aceitar. Sim, ele era o mais sábio. Porquê? Porque ele contestava. E ele sabia que não sabia. Enquanto que os outros achavam-se detentores da verdade. À entrada do oráculo de Delfos estava uma frase: conhece-te a ti mesmo, que assenta, no fundo, em algo que a doutrina espírita também nos diz. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer a nós próprios. Quais são os nossos defeitos? Quais são as nossas virtudes? Porque se eu tiver noção disso, então eu tenho com maior facilidade uma oportunidade de quê? De me mudar. Vamos conseguir mudar os defeitos de um dia para o outro? Se calhar nem nesta existência, nem nesta reencarnação, se calhar nem na próxima. Mas se eu mudar a minha forma de pensar, se eu conseguir mudar nem que seja um bocadinho, esta existência já valeu a pena, eu já aprendi. E esse conhecimento vai comigo. E eu já subi o quê? Nem que seja um pequenino degrau. Portanto, a comunicação dos espíritos é algo que sempre existiu. No tempo de Moisés, Moisés tentou proibir as comunicações espíritas. Porquê? E fazia sentido naquela altura, porque elas eram praticadas sem qualquer objetivo elevado. As comunicações eram para comércio, para bens materiais, inclusivamente levavam muitas vezes até a sacrifícios dos animais. E assim, não era uma comunicação que fosse proveitosa ou com bons sentimentos. Isto leva-nos até a fazer um paralelismo com com os nossos dias. Os chamados médiuns comerciantes, cartomantes, a quem a gente vai lá fazer perguntas, que não é o que a doutrina espírita nos ensina em termos de comunicabilidade dos espíritos. Porquê? Porque quem é que comunica do lado de lá para cá? Comunicam todos. Os bons, os mentirosos, os preguiçosos. São iguais ao que nós temos aqui na Terra. Como é que eu posso confiar? Eu posso confiar se eu estudar e entender como é que funcionam as ligações entre entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas elas existem e Moisés foi a prova disso. Porquê? Porque no episódio da transfiguração de Jesus, que foi presenciado pelos apóstolos Pedro, Tiago e João,
como está descrito no Evangelho de Mateus, é assim: Jesus transfigurou-se, ficou todo iluminado e falou com os profetas, com Moisés e com Elias. E nestes evangelhos há várias informações que traduzem o quê? Que traduzem as chamadas revelações divinas, manifestações de quem? De espíritos. Jesus falou com Moisés e Elias que já não estariam aonde? Já não estavam no mundo material. Mas os 3 apóstolos, eles viram-nos. Por isso, comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material existiram desde sempre e são algo que são naturais e que fazem parte da história de toda a humanidade. Então, vamos aprofundar ao ponto de ver como é que os espíritos se comunicam. E na obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, dizem-nos que para conhecer, esta é uma das minhas frases preferidas, já devem ter ouvido várias vezes, para conhecer as coisas do mundo visível, descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, o homem mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobre o mundo do infinitamente pequeno. Para penetrar no mundo invisível que nos rodeia, Deus concedeu o Deu ao homem a mediunidade. Mais à frente ainda nos diz: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda a parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E Deus deu-nos isto exatamente para quê? Para nós chegarmos ao entendimento da imortalidade da alma. Então, na obra de Leon Denis, Os Espíritos e os Médiuns, eu podia ter escolhido o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que também nos define e estuda, é no fundo a parte científica da doutrina espírita. Eu poderia ter escolhido, mas optei por escolher um autor diferente, também um autor importante de conhecermos, em que Leon Denis nos diz que chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. E isto diz-nos tudo. É, no fundo, a mediunidade que nos permite a comunicação com o mundo invisível. A mediunidade é algo que está inerente a todos os seres humanos. Todos nós temos mediunidade, em maior ou em menor grau. Temos os médiuns mais ostensivos, aqueles que conseguem muitas vezes ver espíritos, ouvir. É um tipo de mediunidade, mas todos nós, no fundo, acabamos por ter essa comunicação. Quantos de nós já não tivemos um pressentimento? Aquela sensação de que algo aconteceu, ou que nós chamamos um pressentimento, que desvalorizamos e que se calhar não devíamos desvalorizar. Se utilizássemos essa ligação ao mundo invisível, se calhar íamos buscar muito mais ajuda do que aquela que poderíamos obter. O médium é realmente o intermediário entre os espíritos e os homens encarnados. Essa comunicação vai depender do tipo de mediunidade, seja uma comunicação por escrita, por fala, vidência. Não vou entrar
sobre os diferentes tipos de mediunidade, isso daria possivelmente uma palestra ou mais do que uma. Só chamar a atenção que a mediunidade vai-se desenvolvendo e que essa comunicação com o médium muitas vezes é uma comunicação espontânea, embora por vezes, e Kardec utilizou muito isso, por evocação. É assim, essa comunicação espontânea, ela só existe se o espírito do lado de lá quiser ou se for autorizado a isso. Não esquecendo nunca que a atração que falámos há pouco de sintonia continua a ser essencial. E mesmo o médium vai atrair quê? Vai atrair de acordo, espíritos, de acordo com o quê? De acordo com a sua natureza moral. E isso acaba por ser essencial para sabermos depois o tipo de comunicação que pode ser prestada. Em termos de comunicações dos espíritos, teremos duas formas. Elas podem ser ostensivas, lá está, utilizando um médium. Temos ali um exemplo de uma comunicação por psicografia, o médium escreve. E temos uma que nos acontece é uma comunicação que nos acontece a nós todas as noites. Durante o nosso sono, o que é que acontece? O corpo físico necessita de quê? Necessita de descansar, precisa de repouso, mas o espírito não precisa de repouso. E durante a noite, o espírito sai e vai para onde? Para a sua pátria natural, que é o mundo espiritual. E vai para onde é atraído. Ou seja, antes de dormir, nós devemos preparar o sono. Nós devemos preparar o sono pedindo ajuda a quem? Ao nosso guia, ao nosso anjo da guarda, para que durante a noite nós possamos ter boas intuições, aprender. Quantos de nós não acordam e dizem que se lembraram ou que sonharam com um ente querido? Quantos? É algo comum. Às vezes estamos com um problema na nossa vida. Não sabemos que decisão tomar, que atitude. E depois de manhã, vou fazer assim. Ou seja, essa comunicação existe. E devemos usar essa comunicação para o nosso bem. E uma das formas será, por exemplo, prepará-la antes de adormecer. Antes de adormecer, um momento calmo, fazer uma prece, elevar-nos espiritualmente, pedir ao nosso anjo da guarda que nos acompanhe e que nos ajude e que essa noite seja proveitosa. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, toca-nos em algo que ainda agora eu comecei a abordar. É assim, em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos de do pensamento. A nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Somos obrigados a Somos obrigados a o nosso pensamento. Lá está a lei das atrações e das sintonias. Para nós conseguirmos ser mais felizes, aproveitar melhor a nossa existência, nós temos que nos conhecer a nós próprios e nós temos que Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Por isso, no fundo, é assim, o nosso pensamento
torna-nos quê? Torna-nos mais desequilibrados se não o controlarmos e se não o mudarmos. E isto é das coisas principais que a doutrina espírita nos ensina. É aceitar as dificuldades, é superar essas dificuldades. Porque se elas existem, Deus não quer o nosso mal. Nós viemos cá para passar por elas para aprender algo. Por isso, vamos retirar tudo o que de bom existe na nossa vida, em vez de nos focarmos no que existe de quê? De negativo. Porque, indiscutivelmente, os espíritos agem sobre nós. E agem de que forma? Através do nosso pensamento. Porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Eles influenciam-nos. E essa comunicação, nós queremos que seja uma comunicação positiva. E queremos essa influência boa, não uma influência má. No Livro dos Espíritos, na questão 456, Allan Kardec perguntou: os espíritos veem tudo o que fazemos? Ao que os espíritos responderam: eles podem ver, porque eles estão a rodear-vos incessantemente. Mas veem apenas as coisas sobre as quais se dirige a sua atenção. Não se preocupam com aquilo que lhes é quê? Indiferente. Na pergunta seguinte, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem até aquilo que nós gostávamos de quê? De esconder de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Ou seja, no mundo espiritual, para o mundo espiritual, nós somos verdadeiramente quê? Transparentes. Somos aquilo que realmente somos. E no mundo espiritual, eles veem como nós realmente somos. Não vale a pena estarmos aqui a disfarçar que somos muito boas pessoas e depois estar a pensar assim: aquele ali não vale nada. Podemos estar a pensar só para nós: detesto aquele. Que convencido. Assim, essas formas de pensamento ficam todas. E no mundo espiritual, nós achamos que ninguém está a ouvir, somos só nós a pensar. Não, no mundo espiritual, ouvem, veem tudo, conhecem-nos. E é através desse pensamento que atraímos depois aqueles seres da mesma forma. E é realmente isto que nos diz na questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E os espíritos respondem: a sua influência é maior do que podes imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Quem nunca teve aquelas chamadas ideias fixas? Hoje não consigo tirar isto da cabeça. Mas que disparate! Não quero fazer isto, porque é que isto só me vem à cabeça? Se calhar temos alguém a buzinar-nos. Quando essas ideias vêm, é assim, é porque de alguma forma estamos a quê? A sintonizar com essas ideias. Mudar o pensamento. Para quê? Para uma coisa alegre, bem disposta. Volta a referir na questão 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos que nos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente contrários uns aos outros. Então, há sempre algo de vós e de nós. Ou seja, o tal intercâmbio entre os dois mundos. E é isso que nos põe muitas vezes na incerteza, visto que temos duas ideias que se combatem. Esta é uma ideia que até no imaginário infantil, quem é que nós temos? O diabinho e o anjinho.
É ou não é? O diabinho está lá a sugerir uma coisa e o anjinho está lá. E depois nós temos quê? O nosso livre-arbítrio, porque somos nós que tomamos a decisão. Ou vamos ouvir o diabinho, ou vamos ouvir o anjinho. A decisão depois é nossa. Mas essa influência existe. Portanto, para a doutrina espírita, é assim, as principais finalidades da comunicabilidade dos espíritos são realmente para quê? Para esclarecimento, para instrução, para aprendermos e para orientação. Estas são finalidades positivas e de aprendizagem. Há também uma outra vertente que é o socorro a espíritos que em sofrimento, nomeadamente em termos das reuniões mediúnicas, onde é feito o apoio a quê? Aqueles espíritos errantes que estão perdidos e que ainda não encontraram o seu caminho. E também as comunicações existem para socorro a estes espíritos. Porquê? Porque ninguém fica em sofrimento. Deus não permite. Todos vamos evoluindo. E ainda para contribuir de certa forma para quê? Para o aprimoramento moral do próprio médium, que veio com essas capacidades para quê? Para resgatar possivelmente algum endividamento de existências passadas ou até para vir aprender a servir ao outro. Portanto, a doutrina espírita foi construída com base quê? Com base na comunicabilidade dos espíritos. Foi construída por Kardec com base neste importante intercâmbio entre o mundo dos homens, o nosso mundo material, e o mundo espiritual. Somos todos seres espirituais, só que neste momento estamos a viver aonde? Estamos a viver aqui no mundo material. Mas, quando o nosso corpo material desaparecer, nós vamos passar aonde? Para a verdadeira pátria. Para quê? Para o mundo espiritual. E qualquer um de nós traz lembranças da vida espiritual, da verdadeira vida. Estão lá, bem dentro no nosso íntimo. E corpo espiritual, esse é eterno, indestrutível. Corpo material, havemos de ter vários. Reencarnamos homens, mulheres, brancos, azuis, pretos, amarelos. Não interessa, vamos passar por todas essas experiências, mas a nossa individualidade como espírito é o construir de quê? De todo este processo evolutivo. E com isto termino. Há muito mais a dizer sobre comunicabilidade, há outras formas, mas ficarão para próximos episódios. Agora ficamos só com uma abordagem inicial ao tema. Esta foi a bibliografia principal que eu consultei.